Pessoal, eu vim trazer um testemunho para vocês e ao mesmo tempo um alerta para vocês, amém? Para vocês se prepararem o que está para acontecer no estado do Rio de Janeiro. E o que vai vir sobre o mundo esse próximo tempo agora, a partir de agora. A partir do mês de agosto, as coisas na Terra já não serão mais fáceis. E o Senhor começou a falar comigo, o que você está herdando na Terra é tão grande, que você está aqui enfrentar a morte agora. Você está enfrentando os tronos e está enfrentando a minha mão sobre você. A própria mão do Senhor veio sobre mim. Eu comecei a ver as ordens dos anjos, coisas que eu não posso falar para vocês. E o Senhor falou a mim, agora é a hora do sacudimento do Brasil. E você é levantado como um modelo. A restauração vai começar. Só que é tão assustador. Eu lutei com tantos tronos, tantas forças. E quem eram essas forças? São eles que estão lá aprisionando essas vidas. E o inferno viu que eu entrei nisso. E veio atrás de mim. Ontem eu estava deitado no sofá, gemendo de dor. O guardião do Senhor desceu, me tomou do sofá, eu caí no poder no chão. Ele me revestiu em coisas de segundos. Vá! Eu voltei para o sofá deitado. 4 vezes os tronos desceram para pegar meu corpo físico, eu sentia. Eu tinha que me soltar daquilo. Na 4ª vez, quando eu me soltei, o Senhor me levou em espírito. E eu vi o mar de noite. E 2 anjos andavam comigo sobre o mar. Eu fui entrando. Eles foram para fundo. Eu fui andando de repente. Eu ouvi uma voz. O El Nino está chegando no Brasil. E quando eu ouvi, eu voltava correndo para a beira do mar. Eu vi um vento. Eu conseguia ver o vento porque ele estava em volta de uma neblina. Então a neblina fazia eu ver o vento. Aí ele estava vindo bem devagar. E o Senhor falava assim, o El Nino está chegando no Brasil. E haverá catástrofes, calamidades, destruição no Brasil. Avise a eles. O Senhor me levou para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer no mundo durante todo esse dia de sofrimento. Eu ouvia a voz do Senhor me levando em espírito e falando como um homem fala com um homem, nitidamente debaixo de dores insuportáveis. Eu chorava e gemia ouvindo a voz dele, pedindo para ele tirar aquela dor de mim. Mas depois, quando ele começava a falar comigo, eu começava a agradecer pelaquela dor. Porque era uma disciplina para mudar algo em mim. Ele falou, agora toda a sua vida está passando por um processo de transição agora. Um outro grau de santidade, outro grau de vida, de poder na terra. E Jesus precisava fazer aquilo comigo. E eu estou orando para ele me sustentar, para eu não errar com isso. Porque é tão poderoso que, embora eu vou pregar certas coisas que vai confrontar sistemas, eu tenho que lutar para Deus salvar esses homens que estão aprisionados no sistema. Eu não posso condenar eles e nem posso me julgar melhor do que eles, porque as dores de Deus são muito intensas sobre mim. E esse poder pertence a Ele. Amém? E eu via, num desses momentos, a voz de um anjo falava comigo, fique em silêncio, que o Altíssimo Pai vai falar agora. Eu na cama, eu ouvi a voz descendo do onipotente lá de cima. Eu ouvi a voz do Pai, o Eterno, o Criador Yahweh. Ele falou assim comigo, as guerras nucleares vão começar. 1 Reis 18, 21. 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 1 Reis
Vocês estão preparados para começar a ver a desolação da terra, irmãos? Você sabe que tempo vocês estão agora? O tempo que Deus vai acertar as coisas com a sua vida. O tempo que o pecado não tem mais tolerância dentro da casa de Deus. O espírito do temor do Altíssimo me envolveu na terra. Ele está me entregando um rio profético que nada ficará em oculto. Nada. O temor de Deus será restaurado na igreja e vai começar pelo estado do Rio de Janeiro. O Senhor vai tratar da malignidade desse estado. O juízo que está chegando no Brasil é para tratar da malignidade desta nação. Escute. Havia momentos que eu estava num rio de amor pelas almas tão grande, chorando pelas crianças no INCA, as crianças com câncer, tumores, pragas, lepras, enfermidades incuráveis. E o rio de Deus me enchendo para trazer os verdadeiros sinais do Evangelho para os últimos dias da terra. E Deus me dava as dores daquelas almas. E o Senhor falava: quem vai curar elas? Quem é que está tirando os cracudos da rua e libertando eles dos espíritos lunáticos, os andarilhos? Você sabe o sofrimento que elas estão. Quantos vocês estão perdendo a vida? E a igreja está encantada com um sistema de redes sociais, fama e dinheiro. Esses profetas curam uma dor de coluna e fala que isso é prodígio. E não tem mais um milagre, um prodígio. Porque as pessoas estão tudo lá fora morrendo. E o Senhor falava comigo assim: se vocês não pregarem, duro será para vocês na terra a partir de agora. Eu dei muito a vocês. E o que está vindo agora terá que ser ousado. E o que eu estou te levantando é para combater o que está aprisionando essas almas no inferno. E Deus escolheu vocês aqui no estado do Rio de Janeiro e pessoas aqui dentro para transformar vocês e para vocês se entregarem a Jesus Cristo pelo Evangelho dele. Eu já me entreguei. Ontem, quando eu acabei de receber aquele revestimento, os tronos vieram sobre mim, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo: isso é por causa da nova aliança que você herdou. O inferno quer te matar. E Deus começou a colocar ao mesmo tempo um temor e uma seriedade tão grande, mas ao mesmo tempo é um amor pelas almas. É uma decisão de ir tão grande. Só no sofrimento, para ele ter falado comigo num grau desse. E teve que me parar durante dias para me ouvir a voz dele. Para me ouvir o que ele queria tratar comigo nessa transição de ciclo que é a minha volta para o estado do Rio de Janeiro. As guerras nucleares vão começar. Nós vamos passar a assolação global. Está vindo um juízo sobre a economia global que chega esse ano. E a partir de agosto, mês que vem, Deus está tratando com a terra. E eu tenho uma péssima notícia também para dar. Quando estava no hospital, abriu-se o reino do Espírito para mim. E o Senhor falava comigo:
A perseguição global contra o cristianismo vai se iniciar. Eu só estou aqui hoje falando isso aqui porque a urgência é tão grande de eu falar isso. Eu estou indo contra o meu estado e estou aqui falando para vocês porque a coisa é muito séria. A perseguição global contra o cristianismo vai iniciar e não vai ter mais modismo e brincadeirinha dentro das igrejas. Você sabe quanto rio de dinheiro os líderes fizeram, milhões, com o dinheiro da igreja do Senhor? Ficaram podres de rico e o povo padecendo lá fora e dentro das próprias igrejas. Você sabe o tamanho do juízo que vai passar nos ministérios do Brasil este ano ainda? Se preparem, outubro, novembro. Prepare a casa de vocês para enchentes. Prepare para o calor absurdo. E se preparem para ver muita morte no sul do Brasil. O juízo vai passar no Brasil. A economia vai ser abalada do Brasil. A coisa está severa. Os que são da região do Nordeste, eu falei para o Bispo Jades, que é do Nordeste, vamos liberar recursos, vamos levantar doações, porque vai ter muita sede, porque vai faltar água. O Nordeste vai ser uma das regiões que mais vai sofrer. E eu falei para eles, quem é do Nordeste está me ouvindo, estoque água, estoque comida. Esse El Niño que está chegando vai ser aterrorizante para o Brasil. Livro de Apocalipse, capítulo 8, eu profetizei no final de 2024, em dezembro de 2024, quando um guardião do céu desceu, o meu anjo do profeta, falou comigo. As trombetas começaram. Ele falou um dia comigo, depois no outro dia me visitou pessoalmente em casa. A presença daquele anjo era terrível quando ele se materializou para mim. Falou, a trombeta está tocando. Quando falou isso, virou dezembro para janeiro, começou os incêndios, Estados Unidos. Esqueci qual país é. Califórnia? Incêndios, sabe por quê? Apocalipse 8, a primeira trombeta que toca é para queimar 1/3 da vegetação da terra. Likely something we'll continue to watch from afar in Northern California. The chances of a large devastating fire like what we're seeing to the south happening in the north with the rains that we're having, the fuel moisture levels that they're at now, is just not very likely. J.R. Stone, ABC 7 News. Dali em diante começou incêndio em Israel, incêndio em Califórnia. O Brasil ficou com uma nuvem de incêndio no Brasil inteiro. Vários lugares do mundo, agora é a Europa que está acontecendo. Aí vai alguns figurantes na internet ainda falar assim, o apóstolo falou que a trombeta está tocando, nada está acontecendo. Ignorantes. Estou falando de mais de 280 mil pessoas na Europa, largaram suas casas. As vegetações da Europa estão tudo sendo consumida. A Europa está debaixo de um fogo de juízo e o povo não está vendo. E cadê os profetas profetizando lá o que está acontecendo? More than 360,000 people have been evacuated from parts of France and Spain as major wildfires continue to burn. President Macron has visited the Gironde region of France, where a huge wildfire near Bordeaux has already destroyed a large area of forest. Emergency crews say they're still not in control of the unprecedented fire that's now just 9 miles from the city. Meanwhile, near the Spanish capital, Madrid, more than 120,000 acres have burned, with the country now in its 5th day of a national emergency. É juízo, é trombeta. É a primeira das 7 trombetas de Apocalipse que está tocando. Os incêndios que vão acontecer no Brasil vão ser severos. O que está acontecendo na Europa está vindo para o Brasil.
Se nós orarmos agora, se arrepender, se humilhar, confessar pecado, a igreja começar a ser santa, Deus livrará vocês do juízo que vai passar no Rio de Janeiro. Isso não é mais um tempo de jogadinha de igreja, de apóstolo, de profeta, de achar que tem unção e poder. Nós estamos precisando da glória dos últimos dias. Isso não vai livrar ninguém. Só a glória de Deus vai nos livrar nos últimos dias. E eu entrei para dentro dessa glória. Eu quero essa glória, não me importa o preço, mas eu quero ela. As finanças, o dinheiro, os recursos vão ficar escassos. Se vocês não tirar a independência, o individualismo do meio de vocês, vocês não vão aguentar. Ou você se aprende a se amar e se unir como um povo e se juntar para lutar junto pelas mesmas causas, ou vocês vão sofrer. Se você tem dinheiro e acha que você pode pagar alimentação mais cara, fique à vontade. Mas se você que está me ouvindo for sábio, estoque alimento. Porque o preço das coisas vão subir absurdamente. A guerra contra o Irã não vai terminar agora. Vai só aumentar. A guerra nuclear vai começar. Contra a primeira vir. Vai começar as outras se levantarem. O Senhor falou para mim, livro de Apocalipse 9:5, falou para mim, tempo de assolação, que é os 5 meses de assolação, que vinha aqueles espíritos com cauda de escorpião sobre a terra para afligir os homens na terra durante esses 5 meses. É um período que eu creio que é de 5 anos. O cristianismo começará a ser perseguido mundialmente. E o Senhor me deu uma palavra, aquela palavra que Jesus fala quando, antes da morte dele, ele chama os discípulos e falou assim, quando eu mandei vocês ir para a aldeia, eu falei para vocês ir sem alforje, sem nada, vocês dependerem que a provisão vai vir. Mas agora quem tiver espada, dinheiro, compra espada. Nós estamos nessa época agora. Se a igreja não tomar certos assentamentos no Brasil, na política, no governo, na sociedade, nas escolas, tudo vai se voltar contra nós. É hora de pegar as espadas. É hora da guerra. Nós não estamos em tempo de paz na terra. Agora é tempo de perseguição e juízo. A economia será abalada nesses próximos meses. Vocês que têm casa baixa, que dá enchente, ou saiam dela, aluguem outra, ou já prepare a casa de vocês para contenção de grande enchente de água, principalmente na Baixada Fluminense. Nós estamos num tempo de juízo sobre todas as nações da terra. E agora é tempo da gente voltar aos gemidos, aos choros, ao temor santo. E expelir da nossa vida, da nossa casa, as malignidades, as maldades, as brigas, as divisões no casamento, as divisões dentro das igrejas. Vocês não têm mais outra escapatória. Eu estou falando com a igreja brasileira. Não tem outra escapatória. O Senhor falou comigo. A mão dele vai pesar sobre a igreja brasileira para tirar a vaidade, a malignidade, esse inchaço, esse falso evangelho. O Senhor me deu assim espírito, dias na cama vendo. Eu pregava uma mensagem e estava escrito assim: o falso poder do cristianismo. Eu quando olhava, falava falso. Aí o Senhor falou assim:
o falso poder que eles estão ministrando, que não é meu. Há muito misticismo, unção que não é minha. Eles não pregam o meu santo evangelho, eles não têm o meu poder verdadeiro. Poucos são o que têm o meu verdadeiro poder na terra. Aí eu via esse falso avivamento que as pessoas ficam fazendo evento por dinheiro. Graças a Deus que todas as conferências que eu fiz, irmãos, eu posso dizer diante de Deus aqui, dos anjos que estão comigo, investi no Nordeste, investi para pagar as contas e ajudar o povo, sustentar, ajudar o ministério. Eu dei. E falando a vocês, você tem certeza que você quer ser membro dessa igreja? Você tem tempo de sair ainda. Porque Deus está levantando esse povo aqui. E vai escolher pessoas aqui dentro. Vai ungir pessoas. Virá ungidos de vários lugares do Brasil para morar aqui. Aqui é só um celeiro. E no meio de toda essa dor, Deus me revelou um dos grandes motivos desse sofrimento. A grande colheita de alma do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. E Deus me levou diante de um lugar, estava escrito assim, Central do Avivamento. O Senhor falou assim, você vai construir. Eu vou dar a central para milhares de vidas. Mas eu vou começar lá em Nova Iguaçu. Nós vamos montar o monte, preparar um monte, um tabernáculo lá em cima, as cabanas. Nós vamos preparar um dos maiores lugares de oração do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos preparar aquela terra. E Deus falou comigo, a Baixada Fluminense eu estou te entregando para a grande colheita da Baixada Fluminense. Eu podia ficar confortado em Alphaville. Ali dentro de Alphaville, muitos querem morar ali, está ali. Os grandes influências estão ali. Os ricos estão ali. Eu conheci empresário que foi na minha igreja que sustenta os maiores ministérios do Brasil. Que só o aluguel da igreja é mais de 1 milhão. Eles investem rio de dinheiro para levar pessoas para dentro da igreja. Eu não faço nem monetização, faço nem divulgação direito, só tenho um Instagram e Deus traz as almas aqui para dentro. Eles gastam rios de dinheiro para suprir um sistema de vaidade. Aquele homem entrou, sentou, e os anjos me revelou. Eu não estou com ele, com você. Não quero ele. Ele tem que se converter a mim. Eu não falo absolutamente nada com ele. Conheço muitos empresários, podia pedir dinheiro, podia pedir doação e nunca pedi nada. Tudo que Deus deu até aqui. 2023. Eu entrei num grande evento na minha vida. Eu fiquei só. Existia só uma família que doava pouco dinheiro para cá. Eu fazia tudo que tinha que ser feito. Depois Deus me levantou e começou a me prosperar 10 vezes mais. Ele falou assim, eu sou contigo. E começou a fazer sozinho. E fomos crescendo sem vaidade. Um passo de cada vez. E rápido. Deus já fez coisas gloriosas através desse ministério. Gloriosas foram que nós já vivemos nos eventos e tudo que vocês já viveram. Mas Ele me deu uma palavra, Ele falou assim, farei maravilhas no meio desse povo. Maravilhas. E eu estou estabelecendo a minha aliança com Deus. Estou determinado a isso.
Hoje eu tenho condição, eu podia estar onde só os ricos estão. Os influentes, os famosos. Já neguei tanto pedido de podcast, irmãos. Agora que eu estou orando para ir um ou outro, que Deus falou que eu vou ter que começar a ir. Eu não quero cair nessa vaidade. Eles passam tantas horas através das câmeras, mas não passam tempo com o povo lá fora. E o povo padecendo. E as pessoas cada vez mais amarradas à internet. Os grandes movimentos no mundo que trouxe colheita de almas mundial, não existia nem rede social naquela época. E Deus trouxe milhões de almas para os homens ungidos. Quando o homem é ungido, você não precisa da mídia, irmão. O céu convoca. João Batista estava no deserto e milhares de almas iam até ele lá. Quem vai falar o que está acontecendo aqui é o próprio Senhor. Ele vai usar as mídias? Vai, tem usado e vai usar ainda mais. Mas eu não posso deixar as mídias me usar. E nem ser amarrado pelos tronos por causa de dinheiro dentro das mídias. O que eles querem é fazer rio de dinheiro com o YouTube. Vender os seus produtos. Usar os seus dons para enriquecer. A maioria dos ministérios cresce com um membro de outra igreja. Não com a alma que eles foram lá pagar o preço por elas e joelho no chão gemendo para Deus salvar as almas que estão no inferno. Por isso que não me encanta a igreja lotada, cheia. A maioria veio de outras igrejas. Há muitas almas para ser salvas no Brasil. O Senhor tem me tomado num espírito, num temor. Num fogo. E o Senhor falou assim, ninguém vai resistir esse fogo. Nem os orgulhosos, nem os religiosos, nem os soberbos, nem os cracudos, nem viciados, nem traficante, nem prostituta, nem pobre, nem rico. Todos vão ser derretidos pelo fogo dos últimos dias. O Senhor falou, vai ser derretido eles. A palavra está em Malaquias 3, quem suportará o mensageiro, que virá como um fogo refinador. E essa é a nova palavra que está sobre a minha vida. É o meu novo chamado, é o meu novo tempo. Esse é o meu maior desígnio que eu estou entrando agora. E tudo que eu passei, eu fui avaliado e provado pelos anjos guardiões. Eu tenho histórias, vejo coisas que humanamente, meu Deus, não sou nem digno. Mas há algo específico que está comigo no Brasil. Que um dia, se Deus permitir, eu falo para vocês. Só que as dores e o sofrimento me fez enxergar o tamanho da responsabilidade que foi colocado sobre mim. De fazer eu gemer. Como eu vou suportar isso? Há um homem que Deus, uma época, usou ele no Brasil para entrar nas favelas. E Deus falou, esse homem vai querer andar com você. Ele vai querer vir para ficar perto de você. Em espírito, elevado em espírito, eu vi os traficantes, jovens, comunidade. Eu falava para eles, perderam. Quando eu falava perder, estendia as mãos, caía tudo manifestado no demônio. E o Senhor falou para mim levantar os semeadores de fogo. Colocar todas as ordens do ministério em ordem, tudo organizado. Eu vou estar com vocês. Só que vocês vão ter que me respeitar ainda mais. Vocês têm que respeitar a posição que Deus está me colocando. Eu não posso ficar consolando todo mundo, abraçando todo mundo, porque o que Deus me deu é para tomar todos os acessos aos reinos. Você não entende o que vocês já receberam aqui. Vocês não entendem. Vocês não entendem o preço que foi pago para isso. Essas unções gloriosas, esses ungidos, essas forças, de onde elas vêm, como é que elas estão aqui entre a gente? É por causa de mantos que Deus me entregou na terra. Ordens angelicais que desceram, que habitam, que moram aqui, estão aqui constantemente, sustentando vocês, provando vocês. O que vai começar a acontecer é que Deus vai agora despertar o desígnio, o chamado de vocês para os últimos dias da terra.
Eu vi uma lista de pessoas que Deus honraria. Ele vai honrar vocês. Ele vai mudar a vida de vocês. Ele diz que pega o pobre para se sentar no lugar de príncipe. Ele diz que pega aquele que não é para confundir o que eles acham que são. Ele vai usar o indulto, o pequeno, o iletrado, de formas gloriosas. Esse é o santo e verdadeiro evangelho que nós tanto estamos esperando, irmãos. Mas a mão de Deus pesou sobre mim. Dia e noite lutando com tronos e tronos e forças. Eu estava um pouco no sofá para descansar, já apareceu o rosto dos querubins caídos na minha face. E o Senhor falou para mim, agora é a hora. É a hora da grande mudança de vocês na terra. O Senhor está dando uma condição que Ele está apagando os pecados, limpando os erros de vocês, as palavras erradas que saíram da boca de vocês. O Senhor vai purificar vocês novamente. O Senhor nos entregará algo que nós teremos condição de alimentar e sustentar milhares de vidas. E vocês serão protegidos nos últimos dias da terra aqui dentro. Ele me deu a palavra de Filadélfia de novo, eu vindo para o Rio de Janeiro. Eu pus uma porta diante de ti que ninguém fechará, porque guardaste a minha palavra da perseverança nas tribulações, eu também te guardarei do mal que é de vir sobre toda a face da terra, para provar toda a humanidade. O choro de Raquel, quando Jesus era apenas um bebê, Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Deus me fez ouvir um choro, muito sangue. Vomitei sangue, mais sangue. Eu fui internado por causa disso. Os médicos tentaram constatar, verificar. Perguntavam se eu tossia, mas não tossia mais, não tinha mais um ranho de sangue, não tinha mais nada. Da onde veio aquele sangue? Nada. E a dor chegou. Quando eu deitei naquela cama, aquela dor chegou. E começou a raiar. Dia e noite. Não tinha como passar. Aplicava um remédio, mais remédio no meu sangue, na veia, e não passava dor. Só depois de 7 dias que o remédio começou a fazer efeito, eu tenho um alívio. Os anjos vinham, falavam comigo, mas não me curavam. Eu via, eu era levado. Acordava de manhã, o Senhor falava assim, os rios da glória. Eu via a eternidade. E eu ouvi a voz dele, hoje você vai estar de frente com a face de Yahweh, o Altíssimo. Quando batia 9 horas da manhã, o céu se abria na minha casa em São Paulo. Parecia que não tinha nada. E eu vi o ancião de dias. E a voz do Senhor falava comigo, você andou nos meus caminhos, mas agora você andará diante da face do soberano de Yahweh, e eu andarei dentro do seu ministério. Eu estive à frente do seu ministério, mas agora eu andarei dentro. Você sabe o que é isso, irmão? O nível de transformação que vai ter aqui dentro, mas de cobrança que vai ter, também ter para a gente andar dentro do evangelho da salvação. E isso é para salvar vocês agora, para salvar a vida de vocês, para vocês estarem preparados para o arrebatamento que está chegando. A terceira guerra mundial, guerras nucleares, trombetas de Apocalipse está tocando. Nós estamos na primeira, já está tenso. O que vai ser? Eu não sei qual o período de uma para outra.
1/3 parte da terra vai ser queimada e destruída. Então, a conduta e o coração de vocês vão mudar. A gente não está mais em tempo de vaidade de títulos, consagrações. Nós temos que ser discípulos. Homens e mulheres de fogo que vão carregar o avivamento. E Deus usará vocês em milagres. Vocês vão receber essa glória sobre vocês. Vocês creem? Amém. Um dia, aqui estava sendo construído. Deus tinha me colocado um tempo a morar com uma família muito rica. Eu não tinha prazer em nada daquilo. Poucas pessoas sabem essa fase da minha vida. Porque eu sempre fui muito simples, eu nunca publiquei nada na internet, eu não publicava com quem eu andava. Eu sempre fui assim, muito conservador, prudente. Eu fui arrebatado. Literalmente arrebatado. Eu subi os céus. E eu me encontrei no céu. Eu me vi no futuro. Eu vi aquelas ordens, aqueles guardiões, aqueles anciãos de dias no céu, aqueles anjos. Eles falavam comigo, venha. E foi para o futuro e desceu do céu comigo. Eu cheguei no futuro, eu estava aqui. Eu vi o meu próprio espírito aqui e eu em pé aqui, me vendo no futuro, por uma porta do tempo. E o avivamento estava aqui. Eu falava assim, eu não consigo mais levantar do chão, porque os gemidos, o manto de oração dos últimos dias estava ali sobre mim, sobre a gente aqui dentro. Eu via muitos jovens aqui dentro. Eram glórias, glórias, transformações. Irmãos, os líderes não acreditam mais nisso, as igrejas não acreditam mais nisso, irmãos. Nós já temos vivido uma parte. Deus deixou vocês viver aqui dentro coisas que em lugar se sabe muito bem. Deus falou a mim, queira ou não, em todos os lugares eu derramei aqui. Ele falou assim, você vai levar para a Nigéria. A Nigéria não tem esse fogo. Eles têm o profético, eles têm certas unções, mas esse fogo aqui eles não têm. Eles vão ter que te receber na Nigéria. Essa é uma das fases mais poderosas que eu estou entrando na minha vida, mas foi a mais custosa. Eu preferia ficar 40 dias em jejum no monte, guerreando, com força, com saúde, do que ficar essas 2 semanas em cima de uma cama, com dores interruptas e infernais. E eu tinha que mudar também a minha alimentação. Eu estava entrando para o oitavo ano, que eu não comia carne. Passei alguns anos, em torno de 4 a 5 anos, sem comer arroz. Nem arroz integral comia, nem feijão. Era rara a vez que eu colocava um feijão na boca. Eu fiquei durante 8 anos nos vegetais. Tirei todos os tipos de alimentação. Você não imagina, biscoito, tudo isso não existia mais na minha alimentação. Era vegetais. E Deus foi tirando cada vez mais, tirando queijo, tirando lactose, tirando glúten, foi tirando tudo. E tirou totalmente a carne. E Deus me sustentou com uma força que não era humana, de pé, ministrando da forma que eu ministrava. Eu estou anos ministrando, ajudando, lutando aqui dentro por vocês, ininterruptamente. Você nunca viu eu tirar uma férias, me tirar uma foto que eu estou na praia, que eu fui viajar a algum lugar para descansar? Você já viu isso na minha vida algum dia? Anos, irmãos, anos de luta, conquistando o que Deus deu para a gente. Anos. Deus mudou
nossas vidas. Poderia ter seguido o caminho da vaidade da internet. Mas Deus falou assim: espere. Eu vou te entregar. Eu vi o meu futuro e o nosso futuro. Estou prestes para ser revestido de algo. Não sei se acontece aqui agora. Porque eu tenho que pegar o voo daqui a pouquinho. Acho que tem um tempinho ainda, né? Tem 1 hora ainda. Eu tenho que ir para São Paulo. Mas eu queria entregar o testemunho para vocês. E eu quero saber se vocês me querem aqui no Rio de Janeiro, verdadeiramente. Só aqui para a gente orar. Eu gostaria que todos vocês se reunissem para a gente orar aqui agora. Os obreiros vêm aqui para frente, toma aqui à frente aqui, os discípulos tomam aqui na frente. Vamos orar aqui. Dobra o joelho aí, vamos orar todos vocês. Fique um pouquinho afastados, isso assim. Pode orar, vem para frente, vem. Quem quiser vir na frente, dobrar o joelho no corredor, vamos dobrar os joelhos. Vamos levantar um clamor. Eu vou fazer a primeira oração, depois vocês vão orar por mim. Amém?